Vamos agora para a nossa quarta e penúltima parte da estética, que é o Diderot, os salões e a crítica da arte na contraluz da autonomização da arte no século das luzes. Então, um pequeno contexto que faço sempre no início, não é? Que é um bocadinho importante. Estamos então no século XVIII, no século das luzes, que é o século da autonomização da arte, da secularização de tudo, etc. Baumgarten vai definir a estética como uma disciplina. Burke vai falar sobre o sublime como forma de conhecimento sensível. Já Diderot, ele não vai analisar a arte, certo? Nem esta autonomização da arte, mas vai analisar o fenómeno da autonomização da arte. Ou seja, as mudanças do mundo da arte que fazem parte do processo da subjetivação do gosto artístico. Então, ele vai nos dar uma nova forma de entender a arte. Essa nova forma surge nos salões. A primeira edição, o primeiro volume, os livros dele são um paralelo com os salões reais. Começaram a surgir salões, sessões de salões na França e assim, de 2 em 2 anos, bienais, em que as pessoas iam lá ver arte e que já iremos falar a seguir como é que elas viam arte, etc. E então os livros de Burke, os livros de Diderot, vão investigar esta nova forma de ver arte. Então os salões eram um espaço físico e é também o nome do livro dele, só para ficar claro. Então primeiro temos que olhar para o antes. Nós já sabemos que a arte estava submetida às igrejas e depois começou-se a submeter à influência e poder da nova elite da burguesia. Porquê? Porque eles queriam comprar as obras de arte para se exibir, etc. Então já havia aqui uma menos elitização da arte, mas ainda assim havia aqui uma elite que é que constitui a arte. Salões então aponta para a palavra salão, onde há um público, este é o resumo, público que é uma sociedade, mais quadros expostos, que torna-se igual a um museu, um público, um crítico, que é igual à crítica da arte. Nós já vamos entender tudo isto. Então é de notar que antes este museu moderno que nós temos atualmente não existia, aqui é que começou a existir, e havia quem é que fazia a arte, não é? A arte era feita pelo academismo, pela técnica, pelo saber fazer, pelas academias das belas artes, etc. Então, como é que isto funcionava, este processo de arte? A arte era criada pelos artistas que frequentavam as academias das belas artes. Nelas eles aprendiam técnicas e estas técnicas significariam saber fazer a arte. Temos aqui um bocado desde este Platão que falámos antes sobre a arte como imitação e a arte como técnica. Por isso, a avaliação das obras de arte não era um critério subjetivo. Era as escolas que iam avaliar segundo o critério das artes que eles tinham. Então, artistas e professores formados pela academia, só eles é que podiam avaliar. E aqui surge então um género de um paradigma académico, não é? É a escola que tem um critério de arte e é a escola que vai avaliar o que é arte. Bem, só a escola é que decide então o que é arte. Quem é que via as exposições de artes? Os artistas, que eram formados na academia, os professores que ensinavam na academia. Por isso, as exposições literalmente nasciam dentro da academia para a academia. Agora vai surgir um novo público com a autonomização da arte. O gosto vai se tornar uma atitude pública, uma forma de relacionar-se com a arte. Este novo público da arte entra nos salões, quer apreciar e lentamente o público espera mais ansiosamente que abra a nova exposição. Agora é o público que quer descobrir os novos artistas nos salões. Já não é a escola que vai descobrir os novos artistas.
O público vai começar-se a viciar na moda. O moderno não é olhar para trás, não é ligar às tradições, mas é olhar para o agora. O público está atualizado pela moda atual. A sociedade culta vai discutir a arte. Ser moderno é conhecer o que a arte está a fazer. Ser moderno é conhecer e discutir a filosofia, a política, a arte, a ciência que se está a fazer no momento. O público então vai apostar e preocupar-se com o seu gosto. Temos aqui então esta passagem de subjetivação para objetivação. Para isso precisa de eh, para isso precisa de ajudar alguém que tenha o mesmo interesse e que tenha uma opinião semelhante à sua. O público então vai começar a valorizar o papel daqueles que escrevem sobre o seu gosto, os críticos da arte. Mas atenção, já iremos falar a seguir dos críticos das artes, mas os críticos das artes vão dar a sua opinião do seu gosto. E o público diz se gosta da opinião ou se não gosta. Não é como se o público da arte fosse como antes, em que a avaliação era especializada e era aquilo, ponto final. Não, aqui é cada um dá a sua opinião. A arte começa então a desempenhar um papel fundamental dentro da formação do gosto, que eu tinha falado num dos primeiros vídeos, que o artista vai passar então um modelo da sensibilidade. E aqui é uma das formas em que ele vai passar a ser esse modelo. Então, o que é esta moda? Subjacente a tudo isto está a moda. É uma das características da época moderna, a transformar a nossa relação com o tempo. E consiste isto na ideia de que o passado deixa de ter valor e vale apenas o presente e o futuro. Somos modernos porque estamos fascinados pelo novo modelo. Isto tudo começa aqui, no campo da arte, nos salões. O academismo, as regras e o gosto clássico são demovidos completamente. Pela primeira vez, a academia deixa de ter um monopólio da arte. Nesta altura, filósofos, escritores e etc. começam a opinar sobre a arte. Um exemplo é o próprio Diderot. Não para avaliar a técnica, mas só para opinar criticamente. Não são especialistas, mas são igualmente membros do público. Então, são filósofos, escritores, etc., que vão ao salão como elementos do público e depois publicam a sua própria opinião. A estética trabalha num espaço de tensão entre o individual e o universal. Cada um gosta de qualquer coisa, mas isso não invalida que eu encontre as devidas estruturas e valores universais. E aqui podemos fazer um paralelo com as ideias de Baumgarten e a partilha da sensibilidade universal. O que é que pode ser universal? Como é que toda a gente pode aceitar que uma coisa é válida para todos? Tem de haver uma possibilidade de acordo entre o que é a beleza. Entre opiniões e conhecimento estético não existe contradição, mas apenas diferença no nível de aprofundamento. Os salões criam o público cria o crítico de arte e o crítico de arte vai desenvolver o gosto. O artista, então, isto tem influência porque os artistas vão ter de trabalhar de outra maneira. Já não vão ter que seguir modelos que a academia manda-os, não é? Quem mais os vai contratar no futuro não é a academia aqui, é o público da arte. Então, o melhor a fazer é o que o público mais gosta. E o que é que o público gosta? Da moda. A escola passa a ser um mero meio para depois fazer algo diferente para o público gostar. O artista vai ter de ser criador de modas, senão não vai sobreviver. A arte também muda o seu critério. O critério não é um critério rígido, não é? Que as escolas mandam. É o interesse suscitado, não a técnica que domina. O artista muda. O artista vai passar a ser revolucionário, um procurador do novo. A noção de contemporâneo nasce aqui. A arte é aquilo que cativa, que é o novo, que choca. O artista cria tendências. Os académicos passam a ser mal vistos, são aborrecidos, fazem sempre a mesma coisa, etc. E aqui também podemos fazer um paralelo com a nossa a parte das origens que falámos aqui do problema desta nova visão da arte. O artista não cria arte, etc. O artista vai perceber que agora o que legitima a arte é o público e não a academia. Ele passa a ter de escolher ou agrada a um ou agrada a outro. Os artistas passam a querer a multidão, pois é ela que o publicitará. Então,
Como resumo, isto, pronto, eu acho que é muito fácil, mas vou fazer um resumo na mesma. A arte passa a ser uma negociação entre artista e público. Os circuitos de arte explodem. Quem vai ao salão quer em casa os artistas. A arte passa a ter um valor autónomo. Ela tem um valor em si. O público vai em busca da polémica. A estética não consegue ignorar isto. Encontra-se aqui uma forte atuação da faculdade do gosto. Diderot escreve sobre a arte não a partir da análise técnica, mas através das ideias espontâneas que surgem durante a observação. O critério já não é a técnica, nem as ideias que lhe assaltam. O público quer ser, portanto, assaltado pela arte. E por isso é que o fascínio pelos salões aumenta. E porque a cada nova edição há mais polémicas e há mais surpresas. Surge então o interesse da sociedade. A alta, no caso seria a alta sociedade, mas pobres também não tinham dinheiro para isto. Discutir a arte é ser moderno. O gosto torna-se uma atitude pública. O artista é revolucionário, cria tendências, foge às tradições. O público quer descobrir a última moda, o último artista e a última edição de salão. Por isso, acabamos o nosso quarto ponto. Vamos ir para o quinto ponto no próximo vídeo, em que vamos discutir os percursos da estética contemporânea e depois disso terminamos.